simplesmente sensacional poder nos reunir aqui, receber grandes convidados para um grande bate-papo e o principal ponto, falar sobre carreira, falar sobre jornadas, como o meu convidado falou, não só de glórias, não só de sucesso nós vivemos, mas de experiências incríveis que nos moldam como profissionais e pessoas que somos hoje. Carlos Minami é o nosso convidado para o bate-papo aqui no Por Trás da TI. Minami, prazer poder te receber aqui. Prazer é meu, Renato, estar aqui sentado aqui nessa cadeira, onde passaram tantos profissionais, de fato, diversos nomes aí, pessoas fortes de mercado. E óbvio, né, estou aqui hoje para poder contar um pouquinho da minha história e, de fato, estou extremamente orgulhoso aqui de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória também e agradeço essa super iniciativa sua. Minami, muito obrigado. Você sabe que é uma jornada longa, são 4 anos nessa frente, né? Mais de 350 histórias documentadas, mas todas histórias únicas, como a sua, que nós vamos conhecer agora nesse bate-papo. Minami, a gente começa aqui falando de infância, Legal. Falando de família, da onde viemos. Conta um pouco da sua história. Legal, ótimo. Sou de São Paulo, né, capital, da extrema sul, né, sou do Grajaú, né, nasci no Grajaú. É óbvio, né, estou em outro lugar agora, resido em Interlagos, mas a minha base, né, o meu nascimento, toda a minha trajetória ali inicial foi no Grajaú, né, periferia de São Paulo. E óbvio, diversas felicidades, diversas lembranças super positivas, lembranças que realmente trazem muito orgulho hoje e mostram um pouquinho da nossa trajetória, né? De fato, nos orgulha muito, né? Então, acho que é um pouquinho que deixa o nosso legado, fala da onde eu vim e onde estou. De fato, sempre lembrando com muita humildade da onde nós viemos. E que, de fato, a gente pode também passar enquanto recado para os jovens, para essas novas gerações e contar um pouquinho da nossa trajetória. Mas, de fato, foi uma infância super feliz, né? Diversas lembranças dos meus pais, trabalhos e etc. Então, acho que isso nos deixa muito emocionado enquanto ser humano. Minami, você é um case, e é esse case que a gente quer trabalhar aqui, né? Você tinha tudo para poder reclamar de que você não teve oportunidade na vida, né? Que as portas não se abriram. E você foi lá, trabalhou, se preparou e foi abrindo as portas da sua carreira, que a gente vai conhecer um pouquinho aqui. De fato. Minami, falando um pouco então de infância, família, boas recordações, né? Uma infância feliz, mas Sim. sem dúvida alguma, uma infância que foi te exigindo, né, superações. Momento que você tem o primeiro contato com a tecnologia, com a informática, com o computador, como que foi esse momento? Acho que assim, o primeiro contato que eu tive foi com 15 anos, né? Acho que assim, reforço, né? Já passaram várias pessoas aqui, eu sou um siso jovem, né? Eu tenho 36 anos de idade. Mas o meu primeiro computador eu ganhei com 15 anos de idade. Que bacana. Sim, aquele primeiro computador ali, não é tão antigo quanto os nossos amigos passaram aqui que comentaram, né? Cobra e etc. Mas o meu primeiro computador foi um Metron 800 MHz de 128 de RAM e 20 GB de HD. Olha só. Nossa, assim, um negócio que era, na época, era algo muito caro, inacessível para muitas pessoas. Mas os meus pais, né, fizeram questão ali de parcelar em 24 vezes ali nas Casas Bahia e etc. E fazer e dar esse presente, né? Esse primeiro contato para mim enquanto computador. Então acho que assim, deste primeiro contato, acho que comecei a fuçar muito, né? Recebi ele com o Windows Millennium. Não era o Windows 98 nem 97, mas já era o Millennium, já era algo um pouquinho melhor. Mas de fato, foi o primeiro contato que abriu a minha mente, abriu de fato o meu universo para a tecnologia, né? E assim, naquele tempo não tinha questão de internet de alta velocidade, né? Eu tinha que eu comprava o CD nas bancas de jornais da América Online naquela época. Eu lembro disso. E aí dava direito ao discador ali de 3 meses, assinatura, chat da UOL, e etc, etc, etc. Então eu comprava, e de 3 em 3 meses eu ia lá e renovava. E acessava ali no período noturno, onde a gente sabe que o pulso era muito mais barato, porque se a gente utilizasse ali durante o dia, saía muito caro, né? Era algo muito custoso. Então a gente acabava se beneficiando dessas jornadas ali que a gente poderia utilizar de madrugada. Então, foi super bacana. De lá para cá, né, a gente acabou fuçando muito. Abri o meu computador,
né? Trocava a peça, tentava mexer no HD, tentava fuçar, entendia como funcionava tudo isso. E óbvio, muitas dessas vezes queimava componente, queimava memória, queimava HD, tinha que ir lá comprar, trocar, fuçar. Então, este foi o primeiro contato que de fato me abriu os olhos enquanto tecnologia, né? Realmente me mostrou esse universo, né? Tudo que poderia ser feito, né, com esses recursos tecnológicos, né? Ou seja, e para nós naquela época, né, Minami, era a tecnologia mais avançada do mundo, né? Ou Nossa, seja, a internet mesmo que discada, né, nos abria as portas para poder acessar conteúdos, tal. E quando foi o momento que você começou de forma legitimar esse interesse seu? Foi mais na parte de redes? Você foi muito mais nesse mundo de sistema operacional, redes e depois segurança? Como que foi essa trilha de formação? eu acho que assim, tem um início aqui, né? Quando eu ganhei o meu computador ainda, né? Sem querer, eu acabei começando a fuçar e aprender sobre segurança, né? Não sei se você se recorda, mas naquele tempo não tinha tanta segurança no Hotmail. Eu tinha um e-mail do MSN, que há muito tempo atrás. Então, assim, não tinha tantas seguranças. E aí, o que acontece? Nessas fuçadas, nessas curiosidades que a gente acabava testando, eu tinha alguns amigos, tinha o e-mail desses amigos e eu acabava trocando a senha deles. Olha só. Óbvio que eu avisava depois eu combinava ali, ó, tá aqui sua senha. Ah, como você descobriu? E não sei se você se recorda, mas tinha um gap de segurança nessa época que somente com a pergunta de reset de senha, minha comida favorita, qual que é o nome do meu cachorro, Isso. qual que é o nome da minha mãe, e aí o que era possível fazer? Você pegava essa pergunta, ia no Orkut, que era o ápice ali no momento, Sim. ia no Orkut, fazia uma engenharia social, pesquisava, estava com a resposta, você tinha o poder de alterar essas senhas. E aí eu alterava, brincava ali com os meus amigos, trocava, depois devolvia, é óbvio. Então, esse foi o meu primeiro contato que eu comecei a realmente ter muito interesse, sem saber ainda, sobre segurança da informação, que naquela época nem existia, assim dizendo, né? Então era algo muito novo. Então esse foi o meu primeiro momento. E aí, assim, óbvio, né? Quando a gente fala em carreira em tecnologia, já passando por uma outra etapa, não tem como a gente falar da minha outra trajetória, né? Então, assim, não deixo de falar aqui, é algo que eu me orgulho, né? Então, assim, fui um cobrador de lotação, né? Então, assim, pô, Minami, você fala bem, né? Isso porque eu gritava ali, né, na porta ali do micro-ônibus, né? A linha no qual eu prestava aquele serviço. Então, fui cobrador de lotação, depois acabei indo para o Japão, né? Assim, peguei a autorização dos meus pais ali de menor e etc. Fui para o Japão e aí fiquei um ano lá. Neste um ano eu falei, pô, quero voltar, quero fazer algo diferente da minha vida. Ponto importante que eu não posso deixar de falar, porque eu acho que a tecnologia está muito em nós, porém naquele tempo não tinha tanta tecnologia assim. Né? Eu falava com a minha namorada, que é a minha atual esposa, através de carta. Olha e isso só. demorava 30 dias para chegar a carta. Olha. Tudo bem. Encerrou esse período, voltei para o Brasil, falei, não, eu vou fazer agora uma faculdade. Eu quero fazer uma faculdade no segmento. E aí foi quando eu tive o interesse em fazer ciência da computação. E de fato, este foi o início. Eu falei, pô, é algo que eu quero fazer. E aí iniciei a minha jornada ali. Né? É sensacional. Muito bacana você trazer aos tempos de hoje, né, com esse orgulho, né, de dizer, poxa, o meu começo foi aqui como um cobrador, tive a oportunidade de ir para o Japão, mas voltando de novo, né, aquele bichinho, né, da curiosidade, da tecnologia, e aí ciências da computação, e vem o momento de estágio, de começar o trabalho, de começar a aplicar tudo aquilo, né, que você aprendeu. Legal, ótimo ponto. E aí nesse período, né, falei assim, pô, vou fazer a faculdade, ciência da computação. Só que neste meio tempo, não tinha ainda um emprego formatado, não tinha algo ali definido. Pô, o que eu vou fazer? Era o momento de lan house. Sim. Criei uma lan house, cabeamento estruturado, etc, etc, etc. Tudo como manda o script. Passou um determinado período, uns 6 meses, veio um amigo, falou, pô, Minami, tem um emprego aqui, num suporte, numa determinada empresa, você tem interesse? É para suporte. Você já tem você já tem algo já dentro de si. Pô, você fez a lan house, você desmonta, monta, ajuda, etc. Então, eu acho que algo pode ser muito aderente para você. Eu falei, não, eu tenho interesse sim.
E aí, neste tempo, eu falei, não, é o meu primeiro emprego. E aí, o ponto importante, eu nunca fui estagiário, não consegui ter esse privilégio. Já começou Já no primeiro comecei emprego. ali como analista, Tá. né? Analista júniorzinho mesmo, comecei. E aí, o que eu fazia? Eu atendia tanto a parte de suporte em nível 1, quanto os executivos. Era uma empresa pequena, então não é como as empresas que a gente tem hoje, diretoria, presidência, etc. Então era algo ali muito familiar e esse contato em si ajudou muito a minha experiência enquanto profissional, porque todo e qualquer problema que se dava em nível 1, nível 2, nível 3, eu acabava atendendo e posteriormente eu também comecei a atuar com alguns servidores. Nesses momentos, até a própria página da companhia, precisa mudar um conteúdo. Não, vamos abrir o HTML aqui, vamos editar e tá tudo certo. Então, isso me trouxe muito conhecimento e me ajudou muito na minha jornada. Então, eu comecei enquanto suporte ali, algo que boa parte dos profissionais começam, né? É. De fato, vamos entender como tudo isso funciona, né? Início do trabalho e começam aquelas experiências, né? Ou seja, numa trajetória profissional, uma das coisas que a gente tem certeza é que as coisas não serão somente lineares. A gente vai ter altos, baixos, a gente vai ter grandes momentos e momentos Exato. mais difíceis. Você consegue listar alguns grandes momentos nessa jornada que para você foram divisores de água, né? Aquele momento que você fosse, poxa, isso daqui foi muito marcante. De fato, acho que assim, passando esse período, né, esse meu primeiro emprego, já o segundo, já numa grande companhia, no multinacional, eu comecei como suporte, mas posteriormente ali eu comecei já a minha jornada enquanto segurança, né? Então, assim, naquele tempo, acho que era no 2009, 2010 já, surgiu uma grande necessidade de criar uma área de segurança da informação nesta multinacional. É uma multinacional coreana, tá? Eu não vou citar o nome aqui, mas Claro, é uma bem claro. conhecida. E aí o que acontece? Surgiu essa necessidade, vamos criar uma área de segurança da informação. Calhou que eu tinha terminado essa minha formação já de ciência da computação e já estava começando a minha pós-graduação de computação forense na Mackenzie, Ótimo. né? E aí, pô, mas o que é segurança, né? Ninguém fala sobre isso ainda, é algo muito novo. E aí, assim, pensa um desafio, né? Você criar uma área de segurança da informação onde não existe nenhum bloqueio de USB, não existe uma política ainda, não existe controles, né? Você bloquear o USB dos departamentos em si, é praticamente você criar uma rebelião, né, nas áreas. Então, isso foi um ponto muito de desafio, e nessa companhia eu fiquei durante vários anos, fui 3 vezes para a Coreia do Sul, participei em conferências globais ali que realmente exigiram ali o meu profissional para poder apresentar enquanto melhores práticas, o que a gente está praticando, o que nós estamos utilizando. Então, isso foi um ponto de desafio. E nesta mesma empresa, né, não tinha tantas tecnologias que nós temos hoje. Hoje nós temos uma sopa de letrinha, nós temos solução para tudo. Naquele tempo não existia isso. Era muito com base no conhecimento, na prática e etc. Então, neste momento em si, teve ali um eventual incidente, né, onde foi para a mídia, etc. E aí, através de uma imagem vazada, eu consegui fazer um forense, descobrir qual era o device que tinha tirado aquela determinada foto e tracei toda a linha de investigação. Qual que é o ponto positivo disso tudo? Sem entrar muito em detalhes para a gente não se estender muito aqui, né? Mas qual que é o ponto positivo disso tudo? Mesmo sem ferramenta, né, a gente conseguiu chegar ali no objetivo final, identificamos o vazamento, fizemos o relatório, existia uma parceria muito forte entre essas duas companhias, que era essa empresa coreana e o Google, porque existia uma questão de segredo industrial. E precisamos responder ali rapidamente para que não houvesse nenhum problema. Então, a gente conseguiu de fato chegar no resultado final e isso me encheu de orgulho, porque ainda sem solução, ainda sem ferramenta, conseguimos utilizar de meios de conhecimento para chegar no resultado final e evitar esse prejuízo que poderia acontecer. Então, isso é algo que realmente foi um dos principais desafios enquanto segurança na minha vida. E você traz aqui, né, Minami, a importância da gente ter a base, né? Ou seja, para um mundo de tecnologia, um mundo de cyber, é super importante ter uma base técnica sólida, né? Para você conseguir, né, ou seja, em cima daquilo, né, criar, por exemplo, uma investigação, né, uma resposta de incidente, uma série de coisas. Muito legal. Porque hoje, né, quando a gente fala de soluções, né, Renato, a gente tem solução para tudo, mas
as ferramentas em si, elas não fazem tudo. Elas não te entregam tudo pronto. Então, o arroz com feijão, sempre falo muito bem disso, o arroz com feijão ele precisa ser muito bem feito, né, para que de fato a gente consiga garantir as próximas etapas. Muitas das pessoas, muitas das empresas estão falando enquanto inteligência artificial. Pô, como está a nossa base hoje, antes de eu passar para esse próximo nível? É a mesma coisa do degrau, né, dos degraus. Então, a gente precisa realmente passar por várias etapas para que, de fato, né, a gente esteja preparado para aquela determinada solução e seguir uma maturidade consistente na companhia. Porque, senão, isso não funciona muito bem e a gente tem diversos problemas no ambiente, né? Minami, muito legal você trazer essas experiências nos detalhes. E aí chega aquele momento, né, que a gente se apaixona por aquilo que a gente faz, pelos projetos, né, pelo propósito. E chega um momento na nossa trajetória que nós somos convidados, né, a gostar muito de gente. Perfeito. De desenvolver pessoas, né, de começar a ser uma referência, um líder. Como que foi essa trajetória para você migrar, né, também como um gestor, como um grande entendedor de pessoas? Legal. Acho que assim, boa parte da minha trajetória, pelo menos o início, eu fui muito especialista, né? Eu fui o exército de um homem só. Eu não tinha time, né? Então eu precisava fazer sozinho. Até nessa empresa coreana eu era uma pessoa que cuidava de toda a parte de segurança do Brasil, né? Então isso se torna muito difícil. Porém chegou um momento onde eu fui convidado por um amigo, onde ser coordenador, aí já era uma questão de lidar com pessoas, e não só em lidar com pessoas, mas construir também uma área de segurança da informação numa empresa de telecom. Então aí, pô, é um desafio de você entender o que as pessoas querem, porque tão importante quanto eu, enquanto líder, é saber o que eu espero enquanto meta, enquanto desafio, o que eu quero entregar no final do ano, ou fazer um plano diretor de 3 anos, etc., eu também preciso saber o que o meu liderado ele espera. Qual que é o objetivo dele? O que ele espera para a vida dele? Perfeito. Então, a partir do momento que você começa a lidar com as pessoas e entender os principais objetivos e os propósitos, você consegue engajar essas pessoas além do salário, além do tradicional, além das 8 às 16 ou das 9 às 16, não importa. E você começa a entender. E cada vez mais eu fico apaixonado pelas pessoas, porque as pessoas elas vão estar super compradas contigo desde que elas acreditem em você, desde que esse propósito seja legítimo. E de lá para cá, foi uma questão de liderança que eu vim passando por várias casas, passei como coordenador, fui supervisor, fui gerente, consequentemente fui advisor também e hoje sou CISO. Então você vem passando e entendendo cada vez mais sobre pessoas. Lembrando que a questão das pessoas está muito ligado com a satisfação pessoal. O que eu estou fazendo é algo que me satisfaz enquanto ser humano, enquanto pessoa, e eu não estou falando só da parte financeira, eu estou falando o que você faz enquanto realização, de você criar uma área, de você criar um departamento, de você conseguir defender o ambiente, de você defender uma empresa de um ransomware, e isso realmente faz criar esse propósito nessas pessoas e entender os objetivos. Pô, Minami, no futuro eu quero ser um gerente, no futuro eu também quero ser um coordenador, no futuro eu quero ser um professor. Né? As pessoas podem ser de fato o que elas quiserem e estiverem dispostas. Muito né? legal. Então isso é muito bacana. Quando a gente começa a falar de tecnologia, pessoas, né? Ou seja, negócios, é um negócio extremamente empolgante. Minami, dentro das nossas competências, daquilo que a gente precisa entregar, uma das coisas é preparar melhor, né, as nossas pessoas na parte de conscientização de cybersecurity. Legal. É um tema muito quente, de muito valor para todos nós, né? É engajar as pessoas, as equipes, né? A força de trabalho, né? Ajudando eles a entender um pouco dessa lógica, né? Um pouco desse mapa que é o mundo de cibersegurança. O que você acha desse processo da conscientização? Como você tem trabalhado isso dentro da sua jornada? Acho que assim, a conscientização ela é um pilar super importante, né? Acho que assim, tem diversas disciplinas. A questão do treinamento, conscientização e etc., ele é um pilar que ele não pode deixar de existir numa estrutura de segurança. Por que disso? Porque existem investimentos de milhões nas companhias. Várias empresas investem milhões. Só que todos esses investimentos internos, enquanto tecnologia, enquanto proteções e etc., eles precisam continuar acontecendo,
Só que, se as pessoas elas não são conscientizadas, consequentemente, elas podem quebrar todas essas barreiras. E a gente não pode deixar de falar que hoje existe uma guerra cibernética. O mundo é uma guerra. Talvez para o usuário comum, que não é de tecnologia, talvez para algumas pessoas não exista ainda esse tipo de visibilidade. Mas a gente está num cenário de guerra cibernética. A gente recebe milhões de ataques todos os meses. O quanto disso eu bloqueio, o quanto eu estou defendendo, o que eu estou fazendo para melhorar essas minhas proteções? E será que os meus usuários, e não só os usuários, mas os meus parceiros, eles entendem que eu estou elevando a minha régua? Porque o que acontece muito hoje em dia? Eu vou treinar os meus colaboradores e não vou treinar os meus parceiros. E aí o que acontece? Determinados parceiros, eles utilizam os meus dados, eles utilizam das minhas próprias estruturas. Pô, será que compensa eu economizar algumas licenças, alguns reais aqui, para treinar só os meus colaboradores e ter esse save aqui de não treinar os meus parceiros? Será que isso é efetivo? Na minha opinião, não. Eu preciso treinar todo mundo. Por quê? Alguém clicar em algum determinado link, ele pode comprometer o meu ambiente, ele pode se aproveitar de alguma vulnerabilidade e, consequentemente, comprometer o meu ambiente a caráter de ransomware, vazamento de informação ou diversos outros temas também. Então, hoje existe uma guerra, existem vários outros fatores que também podem nos impactar, seja hacktivismo, seja a questão de sequestro de dados, seja de grupos hackers, seja de alguém malicioso internamente no meu ambiente. Então, tem diversas variáveis que a conscientização ajuda cada vez a deixar esses nossos colaboradores e parceiros mais preparados. Ah, recebi um phishing, vou reportar o phishing aqui. Por quê? Porque a equipe de segurança ela vai detectar, ela vai entender e vai ajudar a proteger o meu ambiente. Então, essa cultura, esse aculturamento, ele precisa ser constante. E não só para os colaboradores, não só para os analistas, mas para toda a cadeia, desde o presidente até o assistente. Todas as pessoas precisam fazer os treinamentos, todas as pessoas precisam reportar o phishing e todas as pessoas precisam, de fato, entender a prioridade enquanto segurança. Por quê? Isso pode afetar todo o business. Né? Bela visão, e é isso. Minami, sabemos que hoje nós temos uma carência, né, de mão de obra qualificada, não só para cyber, mas em especial cyber, mas no segmento de tecnologia como um todo. E um dos nossos propósitos aqui é a gente escancarar uma boa conversa, né, dizendo assim, poxa, será que uma carreira em cyber é uma carreira do futuro? É uma carreira bacana? Quem está começando agora, investir, né, os seus estudos, conhecimento, formação, sonhos, né, no mundo de cyber é um bom negócio? Queria ouvir do Minami essa resposta. Eu acho que é um ótimo negócio, porque nós temos diversos déficits no nosso ambiente, no nosso país, e não só no nosso país, mas em vários outros países também. Sim. A gente sabe que a mão de obra ela é escassa. Né? Temos, sei lá quantos quase milhões aí de déficit de mão de obra em cyber. Então ainda é um ótimo negócio. Né? Além de tudo isso, eu sinceramente, falando bem francamente aqui, Renato, eu não acredito em talento. Eu acredito que todas as pessoas elas podem sim estar preparadas, elas podem estudar, elas podem buscar cursos específicos e orientação necessária também, enquanto faculdades, enquanto certificações, enquanto orientações específicas ali de alguns CISOs que até oferecem ali mentorias, né, free, para poder ter as suas orientações. Então, de fato, é algo que ainda é um ótimo negócio, existe a falta de mão de obra e eu acho que, de fato, a gente deveria olhar mais para esse cenário, porque quando a gente olha para o cenário de desemprego, e aí eu não estou falando nem na questão de cenário de tecnologia, eu estou falando de desemprego versus o nosso déficit. Eu acho que isso deveria ser olhado de maneira em conjunto e ter programas específicos, talvez do governo e etc., e diversas outras iniciativas para que, existe esse déficit. Por que eu não pego essa questão de desemprego e crio programas também para poder engajar essas pessoas? Por quê? Porque existe necessidade do mercado, existe falta de mão de obra e nós precisamos desses profissionais. Entanto que, principalmente quando eu vou procurar profissionais que estão iniciando na carreira, quando eu falo de júnior, assistentes e etc., eu posso olhar diversos requisitos técnicos.
Mas será que ele vai ter todos esses pré-requisitos técnicos? E qual o fator predominante que eu olho para a contratação dessas pessoas que estão iniciando? Vontade de aprender. Boa. Esse é o principal, porque se ele não tiver vontade de aprender, todo o resto em si, enquanto o que eu espero daquele profissional, não vai ser atendido. Toda a questão técnica eu vou poder orientar, eu vou poder ensinar, eu vou poder direcionar, oferecer cursos, treinamentos, etc. Então, o mais importante disso tudo é o seu comprometimento e se você realmente quer aprender, quer realmente fazer algo diferente e quer entrar nesse segmento. Então, de fato, é uma excelente oportunidade, é um excelente segmento e eu acredito que ainda vai durar vários e vários anos, até em conjunto com inteligência artificial, porque a gente vai pegar cibersegurança e o que está muito no momento, inteligência artificial. Minami, eu acho que você tocou num ponto super importante. Força de vontade, querer, trabalhar duro, acordar cedo, se superar, sem dúvida alguma, vence qualquer deficiência ou limitação que você tenha. De uma língua que talvez o inglês não seja tão forte, ou um dom que você tem de exatas, mas trabalho duro vence tranquilamente Vence tudo o talento, isso, né? vence o talento, vence o talento, de fato. Muito legal. Minami, eu queria reforçar com você algo que é super importante, que é a construção de uma comunidade, de um networking, a importância das pessoas de tecnologia, né, investir tempo em relacionamento. Relacionamento não só para oportunidades, né, como você mesmo citou, ou seja, você tem isso na sua carreira, né, trabalhar com pessoas confiáveis, pessoas que você trabalhou uma, duas, né, que cria-se ali um elo de muita confiança, né? Eu queria que você trouxesse um pouco desse tema, a importância da gente investir nas relações das pessoas para aprender mais, mas também poder se movimentar muito bem nas oportunidades. Ótimo, assim, ótimo ponto, viu? Acho que assim, a questão da comunidade, quando a gente olha para a cibersegurança, é uma comunidade muito ativa. E a gente se conversa muito. Eu acho que assim, diferente das outras comunidades, a gente não só recomenda parceiros, ferramentas, melhores práticas, mas a gente também recomenda profissionais. A gente também recomenda recursos. Pô, o recurso aqui está disponível, saiu em decorrência de um layoff, etc. Todo esse network ele é super importante para que a gente possa também, no futuro, eu acho que estamos criando maturidade para isso, tá? Mas no futuro, acontecer um incidente XPTO em determinada companhia. O que aconteceu comigo que eu posso compartilhar para que você não passe por esse mesmo momento, para que você não passe por esse mesmo desafio. Então, o network, ele é super importante, só que tem a questão da base da confiança. Ninguém vai abrir os problemas para quem, consequentemente, você não confia. Então, o que acontece? Na comunidade de segurança, cada vez mais esses laços eles estão sendo estreitados. E, de fato, isso nos ajuda muito, ajuda a gente a ter outros direcionamentos e outra visão sobre cibersegurança. Porque, às vezes, o que eu estou enxergando pode ser considerado até legal, interessante, só que pode ser que tenha vários outros caminhos que eu possa atuar, que os meus parceiros, os meus amigos do mesmo segmento já passaram, já conduziram. Então, o network ele não vai só com relação à questão de eventos, questão de palestras, mas até mesmo uma questão de, pô, vamos almoçar para poder bater um papo? Vamos conversar sobre os problemas que eu tenho de casa? Vamos conversar sobre certificações que eu estou passando e você já passou, que você pode me ajudar nesses segmentos. Então, o network ele é extremamente essencial e um ponto aqui que eu não posso deixar de falar. Ninguém constrói nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E, de fato, todo mundo precisa de ajuda, né? Todo mundo, em algum momento da sua carreira, precisou de ajuda com algo. Ninguém sabe tudo, né? Então, tudo isso traz o quê? Que sejamos humildes com relação a questão a conhecimento. A gente tem que deixar o nosso ego de lado e realmente entender que nós precisamos evoluir enquanto ser humano, não só enquanto segmento profissional, mas no segmento pessoal também. Então, acho que isso é super importante. Super importante. Eu acho que você trouxe um tema que eu vou engatar aqui, que é a importância de pessoas nas nossas vidas. Falando do seu caso, Minami, quem são as pessoas, são as pessoas que você gostaria de deixar um agradecimento aqui? Porque isso mostra esse lado humano nosso, esse lado de gratidão, esse lado de reconhecer
que a gente chega a lugares muito interessantes ao lado de pessoas incríveis. Momento de deixar aqui um muito obrigado. Não, acho que assim, o primeiro muito obrigado, né? A gente vai falar dos profissionais, mas o primeiro muito obrigado, eu acho que eu deixo para os meus pais. É verdade. Os meus pais, que de fato, que apesar de uma jornada humilde, eles conseguiram me dar toda a base de ensino, conseguiram realmente com que eu seguisse esse caminho para que eu chegasse nesse final, né? Eu cheguei enquanto CISO aqui e estou enquanto executivo. Por que eu digo quanto estou? Porque pode ser que amanhã eu não seja, né? E a gente precisa ser super fair nisso. Super. Então, os meus pais, eles realmente têm o meu primeiro agradecimento. O meu segundo agradecimento vai para minha esposa, linda, minha linda esposa e maravilhosa, que de fato esteve comigo em todos os desafios, né? Momentos bons, momentos ruins, esteve comigo desde lá do Japão, que eu mandava cartinha escrita. Então, a minha esposa é minha segunda pessoa de agradecimento aqui. E em terceiro ponto aqui, que eu não posso deixar de mencionar, sim, eu passei por diversas jornadas, diversas casas. E todos os profissionais, todos, sem exceção, têm o meu profundo agradecimento. Por quê? Porque eu aprendi diversas formas de como fazer e de como não fazer. Tive gestores bons, gestores não tão bons, porém, tudo isso faz a gente evoluir enquanto ser humano. O que eu quero me tornar? O que eu quero ser? Então, todas essas pessoas foram essenciais para a minha vida, para que eu pudesse chegar na minha posição hoje. Tá aí, Minami deixando registrado aqui as pessoas que são fundamentais para que essa história pudesse estar sendo compartilhada da forma que você está compartilhando. Minami, sabemos que de trabalho, de tecnologia, muito nos abastece, mas somos seres humanos que gostam de coisas também. Você tem algum hobby? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Olha, eu não sei se você se recorda, mas eu falei um pouquinho da banca de jornal. Isso. Lá no início eu gostava muito de jogar no computador. Sim, muito. E eu levei isso por toda a minha trajetória. Até hoje eu gosto de jogar muito, né? Gosto de jogar um Call of Duty, um Warzone, etc. Um Counter of Strike. Então eu sempre gostei muito de jogar no computador. E em determinados momentos eu cheguei até a fazer alguns gameplays e etc, mas por questões de hobby ali, né, fiz algumas gravações, então é algo que eu gosto bastante. Às vezes isso me ajuda muito a liberar um pouco o estresse que nós temos do dia a dia, que nós temos do trabalho, então isso me ajuda muito. Jogos de estratégia, jogos de ação, então isso participa um pouquinho do meu hobby aqui, que eu gosto bastante. Que bacana. Carlos Minami, que bacana esse bate-papo, que honra poder conhecer um pouquinho mais a sua história, né? Essa conversa diz muito, né? O porquê das coisas. Parabéns, né? Obrigado. Um profissional de tecnologia, né? Extremamente capaz, competente, mas que tem uma habilidade enorme, né? Com as pessoas, na comunicação, de colocar as ideias. E é isso que a gente quer mostrar. Sim, nós profissionais de TI, nós profissionais de cyber, sabemos sim nos comunicar, conseguimos levar as ideias, engajar as pessoas. É só a gente estar conectado com um grande propósito da vida, né, que é compartilhar com as pessoas. Sim. Parabéns pela sua jornada. Agradeço. Muito legal. Não, eu agradeço aqui a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aqui do Minami, um pouquinho da trajetória. A gente poderia falar aqui durante várias horas, tem vários pontos que a gente poderia conversar, mas agradeço aqui o momento, né? Acho que é super importante para as iniciativas de cyber, para as iniciativas enquanto em tecnologia, e cada vez mais a gente precisa fazer essas iniciativas que, de fato, me deixam orgulhoso aí. Parabéns, Renato, muito bom mesmo. Tá aí, Minami, aqui no Por Trás da TI, versão CISO. Parabéns. Obrigado. Valeu. Ótimo. Aê!